Hoje o vídeo é diferente de tudo que eu já postei aqui no canal. Não vou falar de filme, não vou falar de série. Hoje eu vou contar uma história verdadeira que de tão fantástica, cercado de tantos absurdos e coisas inacreditáveis, que eu tenho certeza que nenhum roteirista do mundo, por melhor que ele seja, poderia imaginar uma história dessa. A história da ilha de Clipperton. A ilha de Clipperton ela fica localizada no Oceano Pacífico, no meio do nada, distante de tudo. O lugar mais próximo dessa ilha é a costa do México, a costa de Acapulco, que fica a mais de 1.200 quilômetros, ou seja, isolado de tudo. Ela tem apenas 6 quilômetros quadrados, mas não são terra firme não, tá, gente? É um anel de terra que circula uma laguna que tem uma água ali meio que fedida e tal, dá até para você consumir, se não tiver outra. Na verdade, ela poderia até ser considerada um atol. Porém, se você for especificar isso, né, geologicamente, ela não chega a ser um atol porque num cantinho dela ali tem um espaço bem pequeno ali que tem uma formação rochosa. Então, aí isso impede de dizer que ela é um atol. Uma ilha muito difícil de se chegar a barco, até pela sua formação. Ela não tem diferença de altitude. A respeito da fauna e da flora da ilha, é muito escasso também. São poucas plantas que dá para lá, umas poucas plantinhas ali que você não pode contar muito, principalmente questão de alimentação e essas coisas. Animais também são raros, algumas pouquíssimas espécies de lagartos lá, e mais são as aves marinhas, né, que vão lá nas rochas para se procriar lá, né, para botar ovos e tal. Na verdade, ela começa a ser citada na história no século XVI, quando alguns navegadores espanhóis passam por lá e encontram essa ilha, mas na verdade eles estavam indo até tentando, né, encontrar um caminho para chegar até as Filipinas. E o detalhe é que quando eles chegam lá, não tem ninguém habitando na ilha. Será por quê, né? Lembrando que esse nome Clipperton se deu ao corsário inglês John Clipperton, que teria passado por ali a mando da coroa britânica, fazer alguns serviços ali e tal. Serviços esses que, se for especificar, atacar os espanhóis. Mas a ilha também foi chamada de Isla de la Passion, ou Ilha da Paixão, pelos franceses, né? Que de paixão não tem nada. E por que os franceses também batizaram ela com esse nome aí? Porque, na verdade, México e França disputavam de unhas e dentes aí o direito de ter como território seu a ilha de Clipperton. Lembra das aves que eu falei? Elas vão ter um fator relevante na história da ilha de Clipperton. Pois é, por ter habitado muito tempo ali aquela parte rochosa, por ter morado muito ali, claro que as aves fazem cocô a todo tempo, né? E esse cocô dela, que foi acumulando ali, criou uma substância chamada guano. Esse guano, ele é rico em nitrato e outras substâncias que compõem um excelente fertilizante natural. Pois é, naquela época a indústria química ainda não estava tão avançada assim na questão de fertilizantes. Então, os fertilizantes que se usavam eram fertilizantes naturais, tirados da terra mesmo. E o guano era muito usado porque o guano ele era muito rico nesses nutrientes que as plantas precisam. Portanto, ele era valioso, sim. E claro, aquilo ali do meio do nada, um negócio que poderia, né, render grana tal, claro que alguém ia crescer o olho. E uma empresa americana, no ano de 1892, começou a explorar esse guano aí lá da ilha de Clipperton, isso sem autorização nenhuma, sem concessão nenhuma, nem de França, nem de México. E essa empresa levou porcos para lá, para o pessoal que estava lá trabalhando, porque era do meio do nada, né? Não tinha como ficar indo e voltando para ficar levando comida, então levaram porcos lá para criar lá, e levaram também mudas de coqueiro, porque também não tinha coqueiro lá, tá? Então foi plantado ali por eles ali, que ajudaram um pouquinho, né? Na questão de ter pelo menos mais alguma coisa ali. Mas acontece que
O guano que era extraído dali não era aquela maravilha toda, não, viu? Ele era de baixa qualidade ainda. Então, é claro que os caras começaram a desanimar, né? Falou, pô, mas um trabalhão danado para vir aqui extrair isso no meio do nada, sem recurso nenhum aqui natural, e ainda não era de boa qualidade. Então, aproveitando que eles também estavam passando por dificuldades financeiras, no ano de 1897, eles resolvem abandonar aquilo lá de vez, falou, ah, não dá. E claro que tinha montado uma estrutura ali também, né? Então eles tentaram negociar ali e tal, para ver se alguma empresa estava interessada, até porque para eles poderem vender aquilo, né? E novamente os olhos da França e do México voltam para a ilha, né? Porque a ilha estava novamente desocupada. Então, o governo do México resolve habitar aquela ilha lá. Falou, vamos colocar alguém lá para a gente fincar nossa bandeira lá e ficar em definitivo para nós aquela ilha. E em 1898, o governo mexicano faz um acordo com uma empresa britânica. Aliás, essa empresa já tinha sido contactada pela empresa americana anterior que estava lá, né? Mas aí o governo mexicano, em definitivo, contrata, dá-lhe uma concessão para essa empresa britânica retirar o guano da ilha. E tudo funcionando razoavelmente bem, eis que o governo do México resolve também, vamos colocar gente nossa lá, vamos colocar ali um batalhão. Então ele resolve colocar um batalhão de 13 soldados ali. Claro que os soldados vão para lá, eles e suas famílias, né? Mas isso em 1906. E eis que ele chama para comandar aí esse pequeno batalhão o capitão Ramon Arnold, um militar muito respeitado aí pelos serviços prestados ao governo mexicano. E nessa época também, o governo mexicano mandou construir um farol naquela parte rochosa. E no final da história você vai saber por que eu estou falando desse farol. Portanto, o capitão Ramon Arnold vai para lá com sua família. Ele era recém-casado, né? A sua esposa a jovem Alicia, ela vai para lá com ele e os soldados, como eu já disse, também vão para lá com as suas esposas e seus filhos. E por 10 anos a coisa funcionou meio que razoavelmente bem, tá? Tinha a galera ali que trabalhava da empresa, tinha esses soldados, né? Esse batalhão lá, e aí ia nascendo criança também. A ilha ia meio que prosperando, né? Inclusive foi o auge, né? Foi o ápice de habitantes nessa época que a ilha teve, né? Era cerca de 100 habitantes. E você imagina como viviam, né? Um lugar apertado, um anel de areia com uma laguna meio que fedorenta ali no meio. E a França, que nunca desistia de reivindicar essa ilha para si, acabou novamente ali entrando não vou dizer conflito armado, mas assim, em contradição com o México e tal. E eles resolveram, tanto o México e tanto a França, chamar aí o rei da Itália, na época, para desenrolar essa história aí, para dar o seu veredito, né? Agora não sei por que é o rei da Itália. Eu também não entendi nada. O cara lá na Europa ia decidir uma coisa que estava aqui nas Américas. Mas enfim. E esse cara, ele ficou enrolando, ele foi resolver essa história aí depois de mais de 20 anos depois. Mas continuando aqui a nossa história, eis que essa empresa britânica também se enjoou. Uma logística muito difícil, muito complicada, gastando muita grana para extrair aí esse guano e ainda um guano de baixa qualidade. Eles resolvem se retirar da ilha e deixam só um funcionário lá para tomar conta do maquinário, de tudo que tinha instalado ali, né? Uma espécie de zelador. E aí começa a derrocada. Os navios de suprimento iam lá levar mantimentos, abastecer o pessoal da ilha, eles param simplesmente de ir. O pessoal vinha de São Francisco, nos Estados Unidos. E aí a coisa começa a ficar feia lá, né? Dependendo só dos navios que vinham do México, os navios vinham a cada 4 meses. E a coisa estava feia. E para acabar de piorar a situação, que já estava feia, eis que em 1910 estoura uma revolução mexicana. E o capitão isolado, o capitão Ramon isolado lá com o seu povo nessa ilha, não sabia se receber suprimentos mais ou não, se o governo mexicano ia querer manter eles lá ou não, ele acaba voltando. Mas quando ele volta, tem uma pequena estabilizada lá na coisa, na revolução.
uma espécie de guerra civil lá no México, né? Então o comandante Huerta chega, chama ele e pede para ele voltar. Falou, não, pode voltar, que a coisa está tranquila agora. E nós vamos mandar lá, periodicamente, navios lá de suprimentos lá para vocês poderem habitar lá e manter a autonomia mexicana da ilha. Então, o capitão Ramon Arnold era um militar muito obediente, que era exemplar aí como um soldado, né? Ele acaba voltando, escolhe ali alguns soldados e volta com as suas famílias, né? Com a sua esposa, seus filhos, acabam voltando para a ilha. Porém, como essa ilha aí, como eu disse, né, que essa ilha é cercada de tragédias e desgraças, em 1914 passa ali uma tempestade, destrói boa parte, a maioria, quase tudo ali o que eles tinham uma espécie de horta comunitária ali, quando estava a galera dessa empresa, né, extratora do guano lá, eles mantinham uma espécie de hortinha lá que nem dava para ser cultivada com areia de lá, eles tiveram que importar areia, né, de outros países para conseguir fazer essa horta lá, mas aí vem uma tempestade e acaba com quase tudo. Como na história dessa ilha só vai remontando desgraças, uma escuna americana naufraga ali próximo da ilha, muito próximo. E o capitão percebe, ele e seus soldados, eles tentam fazer de tudo. Eles têm uma pequena embarcação ali ainda para eles, né? Eles vão lá e resgatam esses caras que estavam lá. Eram 12 americanos que estavam lá. Então, assim, mais 12 bocas para dividir o pouco que eles tinham. E, como só vai enfileirando desgraça aqui, lembra da Revolução? Pois é, ela mais uma vez piora as coisas lá. E os tal dos revolucionários começam a afundar os navios que saem para tentar abastecer Clipperton, ou seja, não ia chegar mais alimento, não ia chegar mais navio com suprimentos. Então, o que o pessoal resolve lá da ilha, vendo que não vinha mais navio nenhum para lá, eis que quatro integrantes da escuna, né, 4 americanos, resolvem pegar um barco ainda que eles tinham lá, né, e foram, pô, vamos tentar, vamos arriscar o olho aí, vamos tentar chegar lá no Golfo do México, mais de 1.200 quilômetros de mar, e um mar muito revolto, um mar muito difícil de navegar, muitas tempestades, maré muito oscilante, é uma coisa muito perigosa. Eis que 4 americanos entram nesse barco e vão. E não é que eles conseguem, milagrosamente eles conseguem chegar até Acapulco, no litoral do México. E lá eles têm duas informações, duas notícias, uma ruim e a outra boa. A ruim é que eles ficaram sabendo que a coisa estava feia, a revolução estava matando meio mundo, eles estavam quase tomando o governo mexicano e ninguém ia mais mandar navio nenhum, ia mandar suprimento nenhum para a ilha. A boa é que, coincidentemente, assim que eles atracam lá no litoral mexicano, também atraca por lá um navio, né? Um navio americano, um cruzador americano, que, por incrível que pareça, acaba ouvindo a história deles e fala: não, peraí, tem americanos lá também? Bom, se tem americanos lá nessa ilha, a gente vai lá e vai resgatar esses caras. Pois é, uma ótima notícia, né? Então, esse navio chamado Cleveland, comandado aí pelo comandante William, chega até a ilha de Clipperton e lá conta a história, chama lá o capitão Ramon e conta toda a história para ele. Falou, capitão, esquece, a coisa lá tá feia, eles não vão mandar mais para vocês navios nenhum para cá, esquece. O melhor que vocês fazem é vamos com nós, a gente vai levar vocês embora e vocês chegam lá e começa a vida ou recomeça a vida, né? Esquece dessa ilha, não vai vir ninguém para cá. Só que o capitão Ramon resolve ter um ataque de, eu não sei, nacionalismo, sei lá o que é, orgulho, eu não sei. E o capitão Ramon começa a fazer o seguinte raciocínio, que eu até acho que ele também não estava nem tão errado, né? O errado foi querer ficar na ilha. Isso daí é um absurdo, né? Mas ele começa a pensar, meu, eu vou voltar, chegar lá, eu vou ser preso, vou ficar apartado da minha família.
E também o capitão, o comandante William desse navio americano, ele acaba contando também que ele fala, ó, só que tem uma coisa também. E nós, os americanos, estamos aí ajudando, na verdade, os rebeldes, tá? Então, ou seja, e ainda ia ter humilhação de ser ajudado pelos inimigos. Então o capitão fez essa soma aí e falou, não, nós vamos ficar aqui na ilha. Que decisão trágica, hein? Então o Cleveland volta com os americanos e fica lá o capitão Ramon e seus soldados e suas esposas e seus filhos no meio do nada. Ah, e outro detalhe, hein? O capitão William aí do navio americano, Cleveland, ele explica pro capitão Arnold que o mundo está na iminência de ter uma guerra mundial. Lembra do ano 1914? Um mês depois começou a Primeira Guerra Mundial. Então ficam na ilha cerca de 25 pessoas, entre 12 mulheres e crianças, que eram da família ali dos soldados, 12 homens, né, entre eles 11 soldados e o capitão Ramon, e mais o faroleiro ali, o cara que era responsável pelo farol da ilha. E em pouco tempo, mais tempestades varrem a ilha, acaba com o restinho da horta que eles tinham, acaba ali com as chances que eles tinham ali de plantar alguma coisa. Então eles ficam ali à sua própria mercê, comendo o quê? Alguns peixes raros que eles conseguiam pegar ali, ovos das aves marinhas que tinha ali e também as próprias aves. E claro que com essa alimentação precária, eles vão ficando desnutridos, vão ficando fracos e eles começam aí ficar doentes, né? Eles são acometidos ali por uma doença que geralmente acomete os marinheiros, né, os navegantes ali, é o escorbuto. E essa doença enche eles de ferida, a pele fica toda cheia de ferida, cai os dentes, assim, até levar à morte mesmo. E os homens eram os mais atingidos. Por quê? Porque eles comiam menos para deixar comida para suas esposas e para os seus filhos. Em 1915, um ano depois da partida do último navio lá, que foi o Cleveland, o navio dos americanos lá, na ilha tinham só 5 homens adultos. O capitão Arnaud, 3 soldados dele e o faroleiro. O resto era crianças e mulheres. Eles tinham um barco só, um barquinho pequeno que não cabia todo mundo, tinha pouco combustível, não dava para chegar até Acapulco e remar eles não conseguiam, porque eles estavam muito debilitados. E para piorar, em junho daquele mesmo ano, o capitão Ramon Arnaud diz ter visto aí uma embarcação no horizonte ali, aos arredores. Então ele pega aquele barco que ele restou ali, né? Ele coloca ali os homens dele e sai para pedir ajuda, sai para pedir para esse barco resgatá-los aí. E nessa parte a história se diverge um pouquinho, né? Tem historiador que conta de uma forma, tem historiador que conta do outro. Da forma que foi contada, que foi tida aí como a forma oficial, né? Foi aceitada como a forma oficial, que foi a versão da Alicia, né? Da esposa do capitão. Eles, em determinado lugar ali, eles afundaram, virou o barco e morreu todo mundo afogado. Mas algumas versões dizem que o capitão estava tendo visões, não tinha navio nenhum, e no meio do caminho aí os seus comandados começaram aí questionar ele, que ele estava doido, não tinha, ninguém estava vendo navio nenhum. E aí houve uma discussão, ele tirou a arma e brigaram feio lá e tal. Mas assim, ninguém sabe ao certo. O certo sabe que o barco virou e todos morreram. As mulheres e as crianças ficaram só na ilha. E aí a coisa começa a degringolar de vez. Imediatamente a esse naufrágio e a morte dos homens aí, os soldados e o capitão Ramon, passa outra tempestade devastadora na ilha. As mulheres pegam as crianças e entram lá, vão para casa do capitão Ramon, que era a melhor casa que tinha ali. Tinha até uma espécie de porão. Eles descem
todos para lá e esperam passar a tempestade que arrasou a ilha. Quando eles saem, quando acaba a tempestade, eles saem, não tem mais casa nenhuma, nem a casa do capitão, só tinha um porão. Tudo foi devastado, foi levado pela tempestade. E nesse dia aí, nesse entreveiro aí, a Alicia, que era a mulher do capitão, ela estava grávida e nos dias de dar luz. E ela ganhou nesse, em meio a essa loucura tudo, ela ganhou. Ela deu a luz e milagrosamente, mais um milagre, sobrevive ela e o menino que nasceu, o nenenzinho, o Angel. Só que nessa história, como eu disse, era para ter mais um homem lá, não era? Lembra do faroleiro? Pois é, ele estava lá. E assim que as mulheres saem aí do porão, uma espécie de bunker ali, eis que desce das rochas lá onde que ele morava. Tinha uma espécie de uma cabana que ele tinha lá nas rochas perto do farol, onde que ele nunca se misturava lá, ele era um sujeito meio perturbado, nunca se misturava com o resto, não tomava decisão com o resto do pessoal da ilha e tal, mas quando acontece isso, ele desce. O faroleiro Vitoriano Alvarez desce da rocha, faz uma busca em todos os escombros, pega todas as armas da ilha, tudo que era arma, ele pegou todas e jogou na laguna, jogou no fundo da laguna, ficando apenas com um rifle. E ali ele se autodecreta o dono da ilha. Imediatamente ele explica para as mulheres que agora o rei ali era ele comandava tudo. E todo mundo ali ia servir ele. Lembra? Ninguém tinha arma, só ele tinha um rifle. E que as mulheres seriam suas concubinas. Ele levaria para a cabana dele lá no farol e desfrutaria tanto do serviço delas como também de favores sexuais. Ele usaria elas como concubinas, ficaria o tempo que ele quisesse, depois ele desceria e trocaria de mulher. Ele faria aquilo que ele quisesse. E ele começou a fazer isso mesmo. Ele fez isso, ele botou terror na ilha, tá? Ele pegou uma menina recente, uma menina adolescente que tinha de uns 14, 15 anos, ele tentou manter relações com ela, né, o qual ela não gostou, ela não tentou, ela resistiu, né? A mãe dela também não gostou, eis que ele estuprou as duas, depois matou as duas, para mostrar para o resto das mulheres que ele estava falando sério. E no seu reinado de terror, o faroleiro espancava as mulheres, além de estuprar, e ameaçava também tanto as mulheres quanto as crianças. Se alguém avistasse algum navio, alguma embarcação ali ao redor da ilha, não era para pedir socorro, porque se pedir socorro, seria morto por ele. É bom lembrar agora então que tinha três mulheres adultas, né? Tinha a mulher do capitão, né? Tinha uma menina de 20 anos, né? Uma mulher também de 20 anos, e outra também de 14 anos por aí, que ele também começou a abusá-la sexualmente, né? Mas tinha uma que ele era apaixonado por ela, era uma preferência dele. Era a Tirza, essa que tinha 20 anos. Ele tinha um carinho especial por ela, ele levava ela, deixava mais tempo com ele, e ela também tinha um ódio maior por ele. Um dia, ele, depois de ter ficado muito tempo com a Tirza lá, ele desce, né, lá do farol, desce lá da parte rochosa, onde fica a sua cabana e tal, e ele deixa a Tirza lá e pega a mulher do capitão, sobe com a mulher do capitão, né, com a Alicia. E quando ele sobe, as mulheres já estavam conversando entre si, já estavam planejando alguma coisa. Afinal de contas, gente, já tinha 2 anos que ele fazia isso. 2 anos de um reinado de terror absoluto para essas mulheres e para essas crianças. Então, ele sobe, né, até as rochas, até a cabana com a Alicia. É bom lembrar que a Alicia estava com um bebê de colo, né? Não era bem um bebê, né? Mas era um neném ali de colo, que devido à desnutrição ele não conseguia andar. Então, ela sobe com ele, com essa criança, né? Só que a Tirza sobe também. E quando chega lá que ele vê a Tirza, ele fala: tá fazendo o que aqui, né? Não é pra você estar aqui, agora não é a tua vez. Você vai ficar lá embaixo.
e a Tirza finge ali, isso já tudo, creio eu que combinado, né? Ela finge que sai ali, mas ela entra por trás da cabana, ela pega um martelo ali e ela dá uma martelada na cabeça dele quando ele estava distraído e dá várias marteladas aí para tentar desacordar ele. E aí, nessa parte da história, o pessoal conta até assim um roteiro meio cinematográfico que diz que o menino lá, o filho do Ramon, né, que na época lá deveria ter em torno de 9 anos por aí, ele pega a arma dele, aproveita que ele está distraído, que ele está golpeado, que ele está meio que tonto, ele pega a arma dele, desce com a arma correndo para esconder a arma, para ele não achar. Então ele cai desfalecido com essas marteladas, né? E a Tirza entra na cabana e pega uma faca que ele estava usando ali e retalha o cara, retalha com aquele ódio que ela vinha passando 2 anos de tortura. E elas acabam ali matando ali o canalha, né, o déspota. E por mais hollywoodiana que pareça essa história, assim que elas matam o faroleiro, o menino ali, as pessoas que estavam ali, dizem que foi até o menino, avistou uma embarcação. E essa embarcação viu o apelo deles ali, eles chamaram, gritaram, acenaram, e essa embarcação chegou lá. E essa embarcação foi lá levar socorro para eles, desceram lá, né? Isso em 1917, né? Essa embarcação chamava-se, o navio chamava-se Yorktown, e eles desceram e o capitão da embarcação viu o corpo do faroleiro lá, todo esfaqueado. Então é por isso que a história não é mentira, porque ele presenciou, ele viu. Só lembrando que o navio era uma embarcação americana que estava já no final da Primeira Guerra. Eles estavam passando ali para ver se não encontrava nenhum alemão ali escondido ou escondendo armas em algum lugar ali. E esse capitão aí, o capitão Perrow, ele acabou avistando, né, o pessoal pedindo socorro e entrou lá e deu socorro para esse pessoal. E ele conta, né, e tem fotos também que mostram aí que eles pensavam que essas mulheres que estavam lá, elas tinham 50, 40 anos e elas tinham no máximo 30, né? Tinha mulher de 20 lá, como era o caso da Tirza, que aparentava 40, 50 anos. Foram resgatadas 3 mulheres adultas, né? E a mocinha, que tinha 15 anos na época, e mais 7 crianças. 4 crianças, filhos do capitão Arnold. Uma era filha da Tirza e 2 crianças eram órfãs de pai e mãe. Um detalhe interessante aí, gente, é que quando o comandante, o Perrow, né, o comandante Perrow do Yorktown, quando ele levou, né, essas pessoas aí, esse pessoal que levou para o México, tal, chegando lá, ele não contou para ninguém, que ele havia encontrado o corpo do faroleiro esfaqueado, esfarelado, né? Ele acabou contando isso depois num relato 10 anos depois, porque segundo ele, gente, o que aquelas mulheres tinham sofrido? E ainda responder por um homicídio de um déspota desse, né? Em 1931, o rei da Itália resolveu a parada e deu a posse da ilha para a França. Portanto, a ilha agora pertence à França. Hoje, ninguém mais habita aquela ilha, ninguém vai lá. Somente alguns pesquisadores lá para fazer algumas pesquisas sobre as aves lá e tal, e não querem passar nenhuma noite lá. Mas na Segunda Guerra Mundial, a ilha de Clipperton também foi usada como base lá, mas nada fixo. Em 1978, o documentarista Jacques Cousteau, documentarista francês, levou o Ramon lá, um menino que tinha 9 anos, e escondeu o rifle, né? O Ramon tinha então 70 anos quando ele voltou lá e ficou muito emocionado, né? Porque aquilo ali para ele tem muitos sentidos, né, gente? Ele nasceu ali, né? Ele sofreu pra caramba, mas foi onde ele nasceu. Em 1982, uma das netas do Capitão Ramon publicou um livro chamado A Tragédia de Clipperton, contando toda essa história. E em 2015, a bisneta do Capitão Arnold também escreveu um livro chamado Clipperton, uma história de honra e glória. Uma versão assim um pouco mais ufanista, né? Porém, o Capitão Ramon, por mais besteira que ele fez, né? Mas tem sim seu lado heróico nessa história toda, né? Se é que há um lado heróico. Então essa foi a história da ilha de Clipperton, ou Isla de la Passion. Eu sempre quis fazer um vídeo dessa forma, vou ir mais por esse segmento agora,
E eu espero que vocês gostaram, tá? Você que não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela força, dá aquele like, comenta aí se você gostou da história, dá sugestões de histórias aí para que eu possa estar contando para vocês aqui, para estar dramatizando isso aí, ok? Uma história fantástica e inacreditável. Para você que veio até aqui, valeu e sucesso!